Senhores Tribers, senhores Beepers, sentiram minha falta? Pois é, vim aqui animar esse lugar, mas eu quero parabenizar o meu amigo e irmão Michel Haddad, que cumpriu com maestria esse primeiro dia do APA. Eu, Luiz Dickmann, aqui direto de São Francisco, na cobertura do Congresso Americano de Psiquiatria de 2026, do segundo dia. E como já é tradição no nosso grupo BIP da Tribe MD, a gente vai falar essa cobertura do APA nos mínimos detalhes para você ficar totalmente inteirado, mesmo para quem não pode estar aqui, certo, Haddad? Certíssimo, seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Luizinho aqui ao APA, juntamente comigo, e nós vamos aqui continuar com o nosso compromisso, né? Que é o mesmo, filtrar o melhor da ciência, pessoal, apresentada aqui nesse congresso maravilhoso e traduzir a realidade do consultório brasileiro. E claro, né, com isso a gente vai devolver isso para vocês de uma forma bem direta, prática e crítica. Pois é, pessoal, e vocês vão ver aí drone, câmera 360, toda aquela parafernália que você já está acostumado para sentir uma imersão ao máximo aqui. Esse dia 2 foi particularmente muito rico. Olha aqui, Haddad, olha só, a gente teve 4 grandes mesas que elas, conversam entre si. Isso é muito bacana. E a gente vai começar pelo prescrição, a desprescrição, ou seja, como é que a gente retira medicamentos, também como é que o Kraton, essa nova droga aí está fazendo um estrago, como é que a gente faz retirada de benzodiazepínicos, depois a gente vai falar do lítio ali, em 3 frentes, na parte ali psiquiátrica, endocrinológica e também na parte renal da nefrologia, e depois a gente vai seguir ali pelas pesquisas recentes ali em transtorno bipolar e também, a gente vai fechar falando de biomarcadores periféricos para psicose. Pessoal, e olha só, eu recomendo que vocês assistam até o final, porque o último bloco sobre o Hub Redox na psicose talvez seja a aula, o momento ali mais transformador do dia em termos de medicina de precisão. Então vamos lá, Luiz, vamos começar com o primeiro bloco aqui. Começa você trabalhando, que primeiro dia já fiz todo sozinho, preciso dar uma descansada. Rapaz, vamos aqui começar então falando dessa primeira mesa. Então deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A mesa 1, falando de desprescrição, um tema que está muito aí em hype, a gente tem que tomar um cuidado com a mistura do pessoal da antipsiquiatria com o que a gente fala, mas aqui uma parte bem legal, falando de benzodiazepínicos, medicamentos de classe Z, e aí foi um tema muito interessante, bem conduzido, Está muito quente aqui nos Estados Unidos, Exatamente, porque aqui é um problema enorme por conta de N questões ligadas ao mercado, ao uso, ao abuso, à prescrição inadequada, ou seja, não é tema para esse momento. Mas basicamente, como é que foi? O dia foi aberto falando do Kraton, que também tem um nome ali do fitoterápico, era Mitragna auspiciosa, não era isso? Isso, que é uma coisa relativamente nova aqui também. Exatamente, que é uma planta, vendida livremente aqui nos Estados Unidos, ornamental, que ela pode ser comprada em pó, em cápsulas e cada vez mais também vem em chás. E aí a gente tem um problema, doses de 15 gramas vendidas pela internet já são aqui consideradas altas, já tem um risco associado. Exatamente, e praticamente não havia controle sobre essa substância. E tem um ponto que muda totalmente essa história, que é o manejo dose-dependência. A mitraginina, ela é um indol análogo da serotonina, e em torno de 2 gramas ela já age como estimulante leve, e entre 5 e 9 gramas comporta-se como um opioide. Então tem muitos pacientes que usavam opioide e agora estão usando essa nova substância. Ou seja, mesmo o paciente ali, dependendo da dose, exige uma leitura clínica completamente diferente. E olha só, Haddad, eles trouxeram aqui dados de 2026, e aí o que eles trouxeram? Um sinal aí de alerta, teve um aumento expressivo do uso, mortalidade também pelo uso isolado de Kraton em pessoas que estão cada vez mais migrando para essa substância. E nessas intoxicações, a gente tem 4 preocupações maiores. A depressão respiratória,
as convulsões, né, pelo componente serotonérgico da droga, o prolongamento de QT, né, um intervalo ali que a gente olha no eletrocardiograma, e também elevação de transaminase sem uma causa aparente. E tem coisa pior ainda, né, Luiz? Então, o que já é ruim sempre pode piorar, porque nós temos aqui as formulações semissintéticas, né? Então, a 7-OH, né, que é a questão sintética aqui dessa substância, chega a ser de 5 a 50 vezes mais potente, pessoal, que a folha tradicional. De 5 a 50 vezes mais potentes. E tem variantes, né, como a MGM-15, que são vendidas como naturais e uma alternativa até assim legal aos opioides, sem qualquer base científica. Então, repetindo um padrão ali dos canabinoides sintéticos. Boa notícia é que a naloxona reverte sim a overdose. Pessoal, isso é importante porque aqui nos Estados Unidos eles estão vivendo esta nova epidemia, ainda, né, está crescendo e provavelmente está se tornando um problema de saúde pública aqui. Bom, a gente vai falar a questão, não tem uma farmacoterapia específica aqui, né? Então a gente vai tratar comorbidades, a gente vai usar também a terapia cognitivo-comportamental, a entrevista motivacional, manejo ali de contingências e tem uma regra prática, né? Se está pensando, por exemplo, em clonidina para abstinência aguda, né? O tratamento, né? Ele pode ser também pensado com a buprenorfina que existe aqui, que trata também o quadro agudo e o transtorno no longo prazo. Então, resumindo, dose baixa trata como estimulante, dose alta trata como um opioide. E aí você fica atento, né, ao semissintético. Ainda não é uma preocupação no Brasil, mas a gente sabe que as tendências costumam se repetir. Então, olho atento aí para a nossa prática. Exatamente. Caminhando aqui para outra aula dessa mesa, né, e caminhando mais para o termo de benzodiazepínicos, o próximo palestrante ele trouxe uma distinção fundamental de dependência física, né, que não é um transtorno por uso de substância, ou seja, o uso indevido de benzodiazepínico em idosos ele é bastante pequeno, como a gente já sabe. O problema mora entre 18 e 25 anos, onde metade do uso é indevido. E em adultos de meia idade também, já se igualam aí em idosos em prescrição. Então, um dado novo e preocupante, ou seja, né, você tem aí também uma alta prescrição nessas idades mais avançadas. E aqui para o pessoal que está na prática clínica, quer saber, né, sobre a retirada, né? A gente nunca interrompe abruptamente em quem tem um risco de abstinência, né? A gente faz uma redução bastante gradual, de 5 a 10% a cada 2 a 4 semanas, ou seja, nada de tirar 25% a cada 2 dias e em uma semana zerar o uso. Por quê? A gente tem que tomar um cuidado, a gente não pode ultrapassar 25% a cada 2 semanas, porque o risco aumenta bastante. E se os sintomas reaparecem, a forma de descobrir se é ou não a abstinência ou o retorno do quadro original é você pausar a redução por cerca de 2 meses e seguir observando esse quadro. Exatamente. E ele foi muito cético também com relação aos adjuvantes, especialmente gabapentina e anticonvulsivantes, dizendo ali que não tem uma boa evidência. E também ele não recomenda a troca rotineira para benzodiazepínicos de ação prolongada. Ele citou até um caso ali de um idoso, né, Luiz, que caiu e fraturou o quadril logo depois da troca, ou seja, o que era para ser bom no fim teve um desfecho muito ruim. Então, modificou até mesmo a recomendação geriátrica oficial, prefere considerar a redução na maioria dos idosos em vez de fazer de regra, né? Pessoal, e aí a gente tem que lembrar sempre, né, a frase mais importante dessa aula, né, Michel, que é que o sucesso da desprescrição, ela não pode ser medida só por receita que foi suspensa, ou seja, parou de prescrever, não é isso. Se todos pararam, né, mas todos estão sofrendo, todos estão com sintomas, e isso não é um bom desfecho. A gente tem que reduzir a dose, mesmo sem chegar à interrupção, e isso já é considerado sim uma redução de danos. A gente tem que ficar feliz com os pequenos passos que a gente vai caminhando em torno da retirada. Exatamente. Partindo aqui então para a segunda mesa, novamente aqui lítio, né? Então equilibrar a mente e os órgãos com lítio. Olha só que interessante aqui essa segunda mesa,
uma aula sobre como pensar o lítio na prática, esse agente aí que quase há 60 anos continua fazendo história, continua como padrão ouro no transtorno bipolar. Então, 4 especialistas, né, em uma palavra ali, costurando tudo, litiofobia, né, esse medo ainda, infelizmente, que muitas pessoas têm, muitos colegas têm aí, né, que é uma questão até cultural, que faz o lítio ser subutilizado, né, mesmo sendo um dos melhores tratamentos de manutenção na doença bipolar. A gente brinca aqui que a gente é lítio lover, mas muito mais do que amante de qualquer prescrição e substância, a gente tem que ver as evidências, né? E aí um dos professores, né, o Michael Gitlin, ele mapeou quem responde ou não melhor. E aí o paciente clássico, aquele paciente, né, com mania eufórica, episódios, né, que são bastante separados entre mania e depressão, longos, né, intervalos de eutimia, de normalidade, aquele padrão bastante intervalado e intercalado, sem a tal da ciclagem rápida, que são mais de 4 episódios no ano, com uma história familiar de transtorno bipolar, bom, esse tem né, a gente prevê uma boa resposta. Os estados mistos, a gente tem que tomar um cuidado a mais, por quê? A ciclagem rápida entra nesse período também, a resolução completa ali, né, da mania é um bom preditor, mas uma resolução incompleta vai predizer uma pior resposta. Então, olha só, a resposta para o lítio parece ser, de alguma forma, hereditária também. Exatamente, né? E tem um dado importante sobre os níveis séricos, né? Então, assim, o nível de dosagem ali continua sendo, né, o padrão ouro, então a recomendação ali que seja 12 horas, então, da última tomada para medir, mas eles fizeram um mito antigo, né? Que lá nos anos 80, a gente trabalhava muito com a questão de 0,9 a 1,1, mais ou menos. Hoje, isso é muitas vezes desnecessariamente uma dose alta para manutenção. O sweet spot ali seria algo em torno de 0,6 a 0,8, né, em pacientes não geriátricas, isso sem perda de eficácia e, melhor, com um benefício renal claro nesses casos. E olha que legal, a gente vê dentro do TroiBeam de Assist, no nosso prontuário, que essa é a dose que os beepers mais usam, 0,6, 0,7. Muito legal a gente saber que a gente está seguindo uma boa prática. Olha um detalhe aqui operacional, metade das coletas são fora da janela, ou seja, de 11 a 13 horas. Então isso traz um problema, porque elas normalmente vão ser coletas mais atrasadas, e isso pode mudar o número que a gente está vendo ali no laboratório. Você tem que perguntar sempre a que horas o paciente tomou o lítio e que horas foi a coleta. Isso é importante porque muda a sua dosagem, você pode se basear no número errado. E sobre a dosagem, né, da função renal, o clearance, né, a função glomerular, a gente tem que estar muito alerta, principalmente no idoso, né, porque a gente tem que acompanhar esse número. Então, abaixo de 45, né, aí a gente tem que ser sim uma conversa com um colega nefrologista, porque o clearance está mais baixo e a gente vai ter que pensar numa troca gradual, sem pânico, né? Não é uma emergência para suspender o lítio, mas é um cuidado adicional. Exatamente. E na sequência, o professor Sundaresh, né, ele entrou para a endocrinologia. Então, o hipotireoidismo manifesta em 5 a 15% dos pacientes com lítio, né? E é subclínico, né, de 2 a 6 vezes aí, na maioria dos casos, predominantemente em mulheres no primeiro ano de uso de lítio. Agora, já o hipertireoidismo ele é raro, menos de 3% dos casos. Pessoal, então a rotina TSH basal antes de iniciar, né? Você reavalia em 3 meses e depois de 6 em 6 meses ou mesmo de 12 em 12 meses. Então você trata com a levotiroxina, se o TSH estiver acima de 10 ou entre 4,5 e 10 com sintomas e também o anti-TPO, que é um marcador importante positivo, se for gestante ou cardiopata também. E aí tem sempre uma pegadinha. O hipotiroidismo, ele eleva a creatinina e reduz o clearance, a função glomerular. E uma coisa interessante para você saber, isso pode aumentar
o nível do lítio. Então, olha só, é uma coisa que se você não se preocupa e não se atenta, você pode acabar mexendo na lipemia do indivíduo. Então, sempre redosa o lítio quando o TSH descontrola. Exatamente. E aí, caminhando aqui sobre paratireoide, um caso ilustrativo, né, que foi apresentado. Um paciente com lítio, com poliúria, cálcio normal, guarde esse dado, PTH em 120 e vitamina D baixa. Isso não é hiperparatireoidismo induzido por lítio. Por que não? Porque ele vai cursar com o cálcio alto. Então, cálcio e PTH basal antes de iniciar e segmento também periódico vai garantir a detecção precoce, né? Então, lembrando sempre que tireoide e paratireoide são manejáveis e não exigem ali a suspensão do lítio. Olha só, a professora Maria Gonzalez Soares, né, ela veio também com a parte da nefrologia, a parte renal, que a partir de um homem de 88 anos, né, com 40 anos de lítio, no caso dela, né, ela foi elucidando aquele caso clínico e trazendo alguns insights. Os mecanismos de resistência à vasopressina, né, o diabetes insípido nefrogênico, ele é bastante importante para a gente avaliar. Ele acontece em 20 a 40% desses indivíduos, né? Então, tem a nefrite intersticial, né? Os microcistos e, mais raramente, a síndrome nefrótica e acidose tubular renal distal. Exatamente. E aí a gente entra na questão do manejo da poliúria, né? A amilorida, ela ainda continua como primeira escolha. Os tiazídicos funcionam, a gente sabe que eles elevam o nível de lítio e a cetazolamida ainda está na fase pré-clínica, né? Já na intoxicação aguda, sempre aquela questão já conhecida, hidratar e indicar a diálise renal se tiver acima de 4 com lesão renal, ou acima de 5, mesmo sem sintomas, né? É importantíssimo o acompanhamento multidisciplinar com o clínico, nefrologista e também o endocrinologista nesses casos. Olha só, e a última aula aqui, ela foi fechando com a parte, né, mais inovadora, os inibidores da SLGT2, né? E os agonistas também de GLP-1 em pacientes com transtorno bipolar e doença renal crônica, porque teve um estudo ali observacional que foi publicado na Bipolar Disorder, e ele mostrou uma inversão da trajetória de Clis, da função glomerular, depois, né, do ICGLPT2, né, uma classe de drogas ali da nefrologia, e ele mostrou o seguinte, que teve uma coorte, né, de 5 anos e uma relação de 53% na necessidade de diálise e 31%, né, na mortalidade. Então, olha que dado interessante, mais uma droga que pode ser modificadora de desfecho. Não, é exato, né? E o sinal do GLP-1 ele é duplo, né? Porque ao longo prazo, a gente vê uma cardio, uma questão ali relacionada também a uma proteção renal e também um benefício sobre o peso, mas no curto prazo ele pode causar toxicidade por lítio. Então a gente foi apresentado ali, nós vimos uma série de casos de um grupo, né, que mostrou que o nível sérico desses pacientes, foram 3 pacientes só, né, mas mostrou ali que esses 3 pacientes, logo após o início do GLP-1, aumentou sem o necessário reduzir a dose em até 50% aí, da dosagem nesses pacientes. Lembrando que um caso recente chegou ao pronto-socorro com lítio em 4,2, isso foi ali relatado por um dos palestrantes. 4,2 é complexo, hein? Bom, vamos lá então. Olha, a regra prática que fica para você, Bipertriber, monitoriza o lítio sempre que você iniciar ou titular GLP-1 ou SCGLT2, né? Ou seja, essas drogas, elas têm que trazer aí uma atenção redobrada nas primeiras semanas, porque a mensagem síntese da mesa foi um manifesto contra a litiofobia. É para usar lítio, sim. O lítio segue sendo sempre, né, um dos nossos melhores tratamentos, agora ali, né, com aliados poderosos relacionados à proteção renal também. Exatamente. E caminhando então agora para o nosso bloco 3 aqui, a nossa terceira mesa, e claro, aqui um ponto super importante sobre o transtorno bipolar e as pesquisas recentes. Então nós tivemos aqui uma
Mesa muito interessante com 4 dos maiores pesquisadores aí no mundo sobre o tema, o Ostrach, o McIntyre, o Eloy e o Gemi. É muito bom, pessoal. Então, olha só, essa terceira mesa ela foi praticamente uma combinação daquela anterior, mas, né, 4 desses pesquisadores grandes do mundo vieram para falar o seguinte: o Michael, ele abriu falando sobre lítio e suicídio. A frase ali para guardar todo paciente com transtorno bipolar do tipo 1 que não está bem e não está em uso de lítio merece sim um ensaio deste medicamento. Mas sobre suicídio especificamente, ele foi bastante honesto. A evidência é mais frágil do que, infelizmente, aparenta. Exatamente. É aquela meta-análise do Cipriano que consolidou a redução de risco de cerca de 80%, né? Teve ali um contraponto, né? Então, um dos palestrantes disse que não acha esse tamanho crível no mundo real e um estudo com 50 mil pacientes ao longo de 8 anos mostrou uma redução em torno de 14%, provavelmente mais próxima da nossa realidade. Torcemos pelo 80, mas talvez o 20 ou coisa assim seja mais realista. Mas de qualquer forma, é importante utilizar. O ponto alto, né? O estudo CATS, né? CATS, com 519 veteranos, o maior ali já feito no tema, ele foi interrompido por futilidade, infelizmente, né? O hazard ratio ali, a razão de chance, de 1,1. Bom, o que isso quer dizer? Teve algumas ressalvas importantes ali. 60% destes abandonaram a medicação e a população era majoritariamente formada por pacientes que tinham a comorbidade do transtorno do estresse pós-traumático e depressão. Então, só aí você já vê que a coisa vai mudando de figura, né? Então, apenas 15% eram de fato bipolares, e justamente nesse subgrupo houve metade das tentativas, né, com lítio versus placebo. Então, olha só. Exatamente. A recomendação dessa mesa foi muito simples e elegante, né? Então, use o lítio na doença bipolar, porque tratar o transtorno em si é prevenir suicídio. E o McIntyre levou a discussão para um outro ponto ali, que é a questão do metabolismo como alvo terapêutico, né? Então, está reorganizando também a pesquisa no transtorno bipolar sobre esse tópico. Bom, pessoal, e aí cerca de 45 a 50% dos pacientes bipolares, né, convivem com doença hepática metabólica, né? Então, o FIB4, né, é uma triagem recomendada aqui para estes pacientes. Então, o que a gente tem que saber? Ele apresentou ali uma metáfora, né, da metástase da obesidade, do diabetes para o cérebro. Ele costuma muito falar isso, né, da metastatização da obesidade. E esse é um conceito, né, que ele traz junto também da síndrome metabólica do tipo 2, para um subgrupo psiquiátrico de um fenótipo misto. Exatamente. E aí ele percorreu ali uma série de tratamentos com perspectiva mecanicista, né? Então, a insulina intranasal melhorando a cognição em bipolares não diabéticos, né? Então, agonistas seletivos do receptor beta da tireoide, em desenvolvimento também, a metformina melhorando a depressão bipolar em quem ganhou a sensibilidade à insulina, o infliximab no fenótipo pró-inflamatório, isso também tópico muito interessante, já vem sendo dito há algum tempo já, a cetamina reposicionada como um modulador do NMDA e GLP-1 insulina, e antagonistas também duais da orexina e em destaque agonistas do GLP-1. Teve um negocinho aqui, olha só, tava lendo aqui, ó, do McIntyre, né? E o McIntyre ele fez, né, essa pergunta que vai pautar ali os próximos anos. Serão os agonistas de GLP-1 medicamentos psiquiátricos? Pois é, já está na minha prática, está na sua? Vamos ver. O que o McIntyre diz, né? Que pacientes em lítio mais GLP-1 têm uma menor chance, o menor risco de uma doença renal crônica. Eles reduzem, né? Parece que tem uma redução de receptores GLP-1
em regiões específicas do tecido pós-mortem, né? E aí tem um modelo também aqui pré-clínico mostrando que o GLP-1 imuniza contra a perda da plasticidade induzida por estresse. Olha que coisa maluca, hein? Que coisa legal, a ciência não para. A semaglutida, né, uma das famosas aí, que está no mercado, melhorando função de recompensa em adultos com depressão. Olha só, muita novidade aí. Exatamente. E fechando o bloco aqui, nós ouvimos sobre a estimulação do nervo vago para a depressão bipolar resistente. Em 5 anos, no subgrupo bipolar, 70% de resposta e 50% de remissão com VNS, contra cerca de 1/4 no tratamento usual. É bem diferente, é bem promissor. Um NNT de 4 para resposta e 3 para remissão. O item 10 da MADRS, ideação suicida, também separou muito aí em favor da VNS, né? E o ensaio Recover, randomizado e sham controlado, está em andamento e provavelmente vai trazer ainda mais dados sobre esse tratamento. E para você que quer entender tudo desses assuntos, que às vezes fica meio confuso, todo o nosso conteúdo ali dentro do BP Prime que destrecha do básico ao avançado, né? Porque é muito termo que aqui a gente tem que passar mais rápido, porque você já é especialista. Vamos lá, Nassir Game. Esse rapaz, esse professor sempre trazendo aí os seus dados, as suas pimentas, as suas, né, provocações. E ele fechou com a fenomenologia talvez mais importante para a nossa prática, os famosos estados mistos, que são provavelmente a apresentação mais comum do transtorno de humor, ou seja, os extremos são mais fáceis de identificar, o meio que é o complexo. E o critério do DSM, ele é estreito, tá, pessoal? Teve o estudo aqui, o Bridge, com 5.000 pacientes em depressão e mostrou que com o critério mais flexível, menos estreito, 47% preenchem o quadro misto. E esses têm 10 vezes mais história familiar de mania e 10 vezes mais mania induzida por antidepressivo. Ou seja, será que devemos relaxar um pouquinho na rigidez do critério? Bom, mas aí que entra todo o legado aí do Cocopolos, por exemplo, né, que foi retomado pelo grupo do SANI, né, que cerca de metade dos pacientes que tomavam antidepressivo apresentou depressão mista induzida pelo antidepressivo, com 2,5 vezes mais tentativas de suicídio. Uma mensagem aqui, pessoal, cristalina do game, né? Em estados mistos, retire o antidepressivo e priorize estabilizadores antipsicóticos e, quando indicado, ECT. Ufa, vamos lá, vamos terminar, estamos quase chegando ao final, vamos evoluir, vamos para a mesa 4 agora, a gente vai falar ali do cérebro para o sangue, né? A gente estava falando de sangue para o cérebro, cérebro para o sangue, vamos falar de biomarcador para predição de psicose, né? Então foi a última mesa do dia, né? Que foi a mais futurista, ali trouxe muita provocação. As apresentações que a gente quer destacar é da professora Kim Do, de Neurociências Psiquiátricas de Lausanne, né? E aí, o que ela falou? Ela abriu ali o caso do Mark, né? 14 anos, dificuldade escolar, isolamento, começou a ter o uso aos 16 anos de maconha, cannabis, passou a ter alucinações auditivas, aos 18 teve a sua primeira internação, entre 18 e 21, né, uma recusa de medicação, repetidamente mais internações e não fez nenhuma formação profissional. E a pergunta aí, né, que orienta toda essa investigação dela é a que nos faz pensar também no consultório, no dia a dia. Uma intervenção precoce poderia mudar essa trajetória, essa história, né? O obstáculo aqui maior é a questão da heterogeneidade, né? E o que falta, segundo a professora, é o tratamento eficaz para a cognição, que já está alterada
precocemente, inclusive, e biomarcadores ali para a gente conseguir estratificar pacientes na fase inicial. Pessoal, então o que que a gente tem? O modelo ali que o grupo testa já há mais de 2 décadas, né, é o do Hub Redox, né? O que que é isso? Então, é um ponto ali de convergência entre genes de risco, né, e os problemas, as agressões, as adversidades ambientais, ou seja, essa desregulação, redox, né, esse desequilíbrio entre antioxidante, sobretudo a glutationa e os radicais livres, né, acaba entrando naquela alça de retroalimentação positiva com bioenergética mitocondrial. E aí vem junto a neuroinflamação e junto com isso uma hipofunção do sistema glutamatérgico. E aí volta essa discussão, né, da questão da regulação energética, Você mitocôndria. gosta de falar disso? A gente já vem falando disso há algum tempo, já foi tema do SNP também, né? Porque a modulação da energia, ela passa necessariamente pela eficiência mitocondrial também, né? Então, essa discussão toda, né, ela tem 2 alvos, né? No microcircuito, né? Então, ali na questão, os interneurônios ali de parvabumina, né? Do córtex pré-frontal, que são responsáveis pela oscilação gama de 40 e 80 Hz, essencial para a cognição, eles ficam comprometidos. Já no macrocircuito, né, no outro lado ali, a mielinização entre as regiões, ela se altera, prejudicando a sincronização entre as redes, né? E os interneurônios também, de parvabulina, né, são especialmente vulneráveis, porque eles dependem muito do ATP e, portanto, de mitocôndrias íntegras. Lá vem você com as mitocôndrias de novo, e é verdade, né? Elas têm um papel fantástico, né? São organelas que realmente fazem a diferença nas doenças psiquiátricas também, né? Mas vale ali uma pausa, né, Michel? Esse modelo quando a gente fala da desregulação dopaminérgica clássica, né? A proposta pelo Anton Grace, né? Que teve com a gente, inclusive, já no Masterclass em 2023, é um downstream do Hub, né, Redox. Ou seja, o Hub Redox vem antes. Então é uma mudança de paradigma importante e vale sempre lembrar, Masterclass em setembro, Frei Caneca, chamo vocês também, Bipers, para fazer parte, sempre com atualizações. É isso aí, pessoal. Bom é que as evidências convergem, né? Então, em pacientes virgens de tratamento, a glutationa cerebral reduzida no sangue, no córtex pré-frontal e no líquor também, né? Então, esse achado ele se repete em cérebro pós-morte. Genes, né, de síntese de glutationa associados à esquizofrenia e risco genético alto, correlacionando aí com glutationa cerebral baixa. Exatamente. Então, Haddad, aí a gente vem, glutationa lembra o quê? N-acetilcisteína. E os ensaios com a N-acetilcisteína fizeram a prova de conceito. Em pacientes crônicos, melhorou sintomas negativos, o mismatch negativity, a sincronização local, ou seja, um monte de dado interessante. Em 63 pacientes numa fase inicial, 6 meses de N-acetilcisteínas aumentaram a glutationa cerebral e atenção, tá? Apenas no subgrupo de alta oxidação melhorou sintomas positivos e velocidade de processamento, ou seja, não tem uma solução única, one size fits all, né, para todo mundo. A estratificação por biomarcadores vai ser o caminho. Eu sei que é tentador, medicina de precisão, a gente adora, mas a gente tem que levar com calma, porque são dados preliminares. Tudo que a gente quer, né? Tudo. Biomarcador e psiquiatria. Mas enfim, né, a segunda translação aqui dessa discussão tudo, ela foi mais fina, foi mais refinada, né? Então eles identificaram 2 marcadores mitocondriais carregados por exossomas plasmáticos, né? Então o microRNA MR137, que é um regulador da mitofagia variante em risco de WOS, né? E a COX6A2
que é uma subunidade de cadeia respiratória enriquecidas aí em neurônios de parvobulina, né? Em fase inicial, o MR137 aumentado e COX reduzido, né, é o que é observado. Então a gente tem um aumento aí desse microRNA e uma diminuição da COX. Isso é um ciclo vicioso revertido no modelo pela mitoquinona, né, a mitoQ, que é um antioxidante que atravessa bem a barreira hematocefálica, né? Então é interessante porque a substância consegue reverter esse processo. Cheio de trava-língua aí, hein? Vamos lá. Esses dois marcadores, o grupo identificou o subgrupo que eles chamaram de CD, né? Psicose com disfunção mitocondrial. Cerca de metade da corte com pior cognição, pior funcionamento e uma psicopatologia mais grave, né? Então, a gente justamente avaliando esse subgrupo, né, que está sendo tratado ali num estudo randomizado de prova de conceito com este tal de mito-Q. Interessante isso aí, né? Então, até foi apresentado um trabalho ali mais novo ainda, né? Assim, bem inédito, né? Que é a predição em indivíduos com alto risco clínico, né? Em que apenas 15 a 30% eles transitam, eles vão para psicose, né? Então, em duas cortes, uma europeia, a EUJ, e a americana, NAPLS3, o padrão se repete. Então, o microRNA ali 140 aumentado e microRNAs antioxidantes diminuídos. Então, a discriminação é excelente, com cerca de 4 casos adicionais identificados a cada 100 indivíduos avaliados. Bom, ufa, vamos aí fazer um fechamento deste dia maravilhoso aqui, até fechar aqui, né, o meu computador, trazendo aí uma reflexão final para nossa comunidade psiquiátrica, né, nossos colegas Beepers, Tribes, né, esses mais de 10 mil que acompanham a gente aqui diariamente nos grupos e centenas, né, de milhares aí que vêm com a gente nas redes sociais, que gostam muito do assunto e querem estar atualizado. A gente tem aqui, né, um dia que foi denso, né, a gente fica, né, Michel, com uma sensação muito clara, né, vi tudo que você gravou ontem, bacana, né, o dia 2 aqui teve esses 4 blocos, né, que foram vistos juntos, eles vão contar uma mesma história, tá? Que a psiquiatria, ela tá deixando de ser uma medicina de tentativa e erro, né, com algumas escalas, para tentar se tornar uma medicina de mecanismos de estratificação e de decisão compartilhada com o paciente. Exatamente, eu concordo perfeitamente, né? Então aqui a gente teve do Craton, a desprescrição, a questão também do lítio, ao GLP-1, das pesquisas aqui no transtorno bipolar, aos biomarcadores capazes ali de prever uma transição para a psicose, e o fio, né, que une tudo isso é o mesmo, né? O paciente certo, o tratamento certo e, claro, no momento certo. E talvez, Luiz, pessoal, mais do que tudo, né, a nossa humildade de saber que o ponto da nossa evidência ela ainda é muito frágil, né, como ficou claro em vários estudos que foi mostrado, mas é legal porque esse ano a gente está vendo novos mecanismos de ação dos medicamentos, né, novas possibilidades terapêuticas, mas também novos mecanismos fisiopatológicos, então novas barreiras aí sendo descobertas, né, a gente está transpondo aí com certeza os limites do nosso conhecimento fisiopatológico também. Pessoal, então assim, uma reflexão que fica aqui para vocês, né, colegas psiquiátricos, é que nada disso vai substituir a nossa escuta, né, a vinculação que a gente tem, o cuidado longitudinal que a gente tem com esses indivíduos, essas pessoas, esses sujeitos, esses seres humanos que estão ali na nossa frente. Biomarcador, novo tratamento, eles entram sim no nosso consultório, na nossa vida prática, né, mas vai ser o nosso julgamento clínico, né, ao lado do paciente que vai nos dizer quando a gente entra, né, com lítio, quando a gente reduz um benzodiazepínico, quando eventualmente a gente revê um antidepressivo num estado misto ou
né? Por exemplo, quando a gente pede ali a questão da função glomerular, avaliar a clearance antes de iniciar, por exemplo, um agonista de GLP-1. Não, exatamente, né? Assim, e é por isso que esses highlights e toda essa cobertura que a gente faz, né, ela tem um sentido muito especial. Porque para nós, pessoal, toda essa ciência que é apresentada aqui em São Francisco, né, a gente tenta levar e fazer com que isso chegue ali no seu consultório, né, na sua cidade, na próxima segunda-feira de manhã, né, e que mude mesmo minimamente ali, né, a vida do paciente que vai estar com vocês todos ali. E, inclusive, esse é o nosso grande propósito, né, do BIP, todas as nossas ações na TribeMD, agora de uma maneira muito mais ampla e claro, também lá no Masterclass. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui conosco, né? Compartilha isso com seus colegas, né? Com quem trabalha com você, com quem gosta de estudar junto com os outros, né? Comenta quais temas vocês querem ver com mais profundidade e continua seguindo a gente aqui, acompanhando o restante dessa nossa cobertura do APA 2026 aqui pela TribeMD e também um agradecimento, né, aos nossos patrocinadores deste evento, em especial aqui a Torrent junto com o Grupo BIP, né? E lembrar sempre que a gente vai estar aqui cobrindo onde a ciência acontece. Meu nome é Luiz Gica. Eu sou Michel Haddad, muito obrigado a todos vocês por estarem conosco nesse segundo dia do APA 2026 e, claro, esse dia muito melhor aqui agora com a dupla completa. Um abraço e até amanhã.